Eu vi nas redes sociais hoje muita gente falando assim: nossa, FIB, nem PIB eu sei direito o que é, né? Então, a gente fica imaginando que todo mundo sabe, e na verdade, não é todo mundo que sabe o que é a FIB, né? Que é a felicidade interna bruta. Tem jeito de você fazer um resumo pequenininho para a gente? Então, Roberta, rapidamente, né, assim, bem resumidamente, né, a gente tem com a felicidade interna bruta, esse estudo que eu tornei desde 2003, como uma alternativa, né, de alguma métrica que efetivamente meça o ser humano da sua maneira integral. A gente tem hoje, medindo o desenvolvimento, né, o PIB, que é o indicador mais usual no mundo inteiro, é um padrão que a gente segue, que mede praticamente a economia. Mas a gente não é feito só de economia, a gente é feito de outras características que nos completam. Então, a felicidade interna bruta, ela foi criada já há muitos anos num programa da ONU, que começou na República do Butão, país do Himalaia, pequenininho, mas ele foi suportado por vários cientistas, vários economistas que buscavam uma alternativa, né, na métrica do PIB. E a felicidade interna bruta, ela é muito interessante porque ela é uma ciência, ela não é uma filosofia zen, budista, etc. e tal, ela é uma ciência que foi aplicada na República do Butão, suportada por vários economistas, inclusive alguns prêmio Nobel, que trazem isso como uma medição que nos conecta em 9 dimensões. A medição econômica é uma delas, mas a gente tem que saber como é que está o nosso nível da cultura, o nosso bem-estar psicológico, a nossa vitalidade comunitária, né? A questão da cultura, do meio ambiente, a questão da saúde. Então, tudo, né, a gente é complexo, a gente não é uma medição de um PIB, de uma economia. Com A gente tem certeza. outras coisas que nos cercam. Então, a ideia da felicidade interna bruta é ter uma métrica que nos represente melhor do que apenas uma. Pois é, e nós estamos ainda muito distantes, né, dessa questão econômica para isso tudo, né, que a FIB vem nos trazer, ou não? Não, eu sou muito otimista. Eu acredito demais no ser humano. Eu acho que nós estamos numa caminhada. Não é uma caminhada fácil, porque a gente se envolve com a questão da matéria e com esse apelo, né, que nos une nesse mundo, né, de desafios materiais. E a gente se deixou levar por um padrão de vida, sem necessariamente pensar que vida com padrão que a gente quer. Qual que padrão que a gente quer para a nossa vida? A gente Uhum. precisa de uma vida com um padrão que cada um tem a liberdade de escolher, não necessariamente uma coisa estipulada por alguma norma, alguma coisa. Mas eu acho que a pandemia, né, como outras questões que aconteceram na nossa vida, ela trouxe uma motivação, apesar de muita dor, mas uma motivação da gente buscar novos caminhos. Porque, no Uhum. fim das contas, né, ela atingiu todo mundo. E a gente viu um mundo, né, tirando dinheiro que a gente achava que nunca existia. Nós vimos países, governos colocando trilhões de dólares, de euros, numa economia para poder sustentar um movimento que eles se viram, de certa forma, numa situação perigosa. Então, eu fico Uhum. brincando que essa pandemia ela foi uma coisa extremamente social, entre aspas, porque Uhum. atingiu todo mundo. Não ficou É, ninguém isento, né, dessa condição, que seja rico, que seja pobre, que seja de cor, de qualquer cor de raça, ela foi igual para todo mundo. E agora, nós estamos numa situação muito interessante, porque a pós-pandemia, que ainda não chegou completamente, ela tem efeito em todas as camadas sociais, em todos os países. Daí, né, a discussão de uma métrica, de uma é. filosofia que nos represente melhor e onde a gente possa arrumar alternativas para a nossa vida, ela se torna muito oportuna. Essa talvez seja um tema para a gente semear e buscar alternativa de onde a gente hoje talvez não esteja vendo. Com certeza, nós vamos falar sobre isso. Inclusive, eu já estava assistindo à tarde, Edu Zaidental. Eu toda hora fico olhando aqui para não errar o seu sobrenome, mas eu assisti vários vídeos, Café com o Edu, né? Aí você fala muito dessa questão mesmo das conquistas. Claro, a gente teve muita perda, né? Nossa, só perda de vida, gente, isso aí não, né, não tem uma coisa que não dá nem para falar, mas há conquistas, né? E você fala, inclusive, de um novo modo de vida. Mas daqui a pouquinho você vai falar isso, que eu vou passar para o Eduardo. Eduardo, é porque eu estava pensando aqui, né, Wagner, essa questão do padrão de vida, simplicidade,
cooperação, né, economia da abundância, é uma das dimensões da felicidade interna bruta, da FIB, né? E aí, o Eduardo, como jornalista, como morador de uma favela, a gente sabe que padrão de vida nos leva a pensar o quê? As necessidades que a gente tem. Padrão de vida digno é quando a pessoa tem essas necessidades básicas atendidas, né? E economia da abundância é muito legal a gente falar isso, porque quando a gente fala abundância, né? Você imagina, é muito dinheiro, muita comida, e na verdade não é isso, né? É essa questão tem a ver com a partilha, né? De conhecimento, de bens não materiais, né? De ética, né? Que o Edu Seidenthal trabalha. Eu não vou falar seu sobrenome mais, tá? Primeira. E aí, Eduardo, e essa questão da cooperação, da sociabilidade, que mais, hein? Do afeto, do amor, né? E aí, quando a gente pensa numa favela, Eduardo, a gente não, tá, gente? Eu estou falando, pensa-se muito, né, em favela como um lugar de falta, né? De cadê o padrão de vida? E, na verdade, é um lugar que o Estado tem pouca presença, mas é um lugar de muitas possibilidades, né? O lugar da favela, o lugar da periferia, sobretudo no Brasil, comumente é ligado, correlacionado ao lugar da falta, como você bem disse. Mas veja só, na Rocinha, a maior favela do país, com mais de 150 mil habitantes hoje, não é possível se viver com o acesso ao mínimo. E esse mínimo que a gente fala é o mínimo da vida e que está na Constituição, é o direito a saneamento básico. Por exemplo, quando alguém pergunta para qualquer morador aqui da Rocinha qual é o problema mais urgente, quase 99,9% dos moradores vão dizer de bate-prima, saneamento básico. Porque, veja só, a maior favela do país não tem a sua questão de saneamento básico resolvida. Então, aí entra ações muito individuais e que vão tentar melhorar o coletivo, porque é essa micropolítica que vai dar certo para suprir as carências, essa lacuna que o Estado acaba deixando. A partir daí, é possível a gente afirmar, reafirmar, depositar toda a nossa energia naquela denominação que se tem muito, né? Quando ou não se fala de favela, fala de comunidade. E aí o significado, a síntese exata de ser uma comunidade, ou seja, partilharmos, fazermos ali a comunhão de ações que vai modificar a vida, né, individual, pessoal de cada um, mas bem coletivo. E, enfim, ao mesmo tempo que esse lugar muitas vezes é visto como da carência, como da falta, ele também é produtor e se retroalimenta de ações que ele próprio desempenha. Ou seja, onde há falta é muito esquisito, porque onde há falta há muita potência. Então, é um momento, um movimento sempre de tentar possibilitar com que essas potências, claro, elas sejam ainda mais, perdão da redundância, potencializadas, porque até para se sustentar todas essas ações precisa de capital humano, e aí quando eu digo capital humano é sempre uma brincadeira de capital em relação a dinheiro e capital humano em relação a pessoas disponíveis, né, para que essas transformações sejam feitas. E mais do que isso, a gente também, ao louvar todas as ações que acabam acontecendo nesse cenário, né, de carência, trazer uma discussão que, ao mesmo tempo que você louva tudo isso, você tem que trazer o questionamento de que, poxa, mas, de fato, essas pessoas são as que deveriam ser responsáveis pelas transformações, que o Estado deveria ser, de fato, o ator dessa mudança. Por que essas pessoas estão fazendo? E é um lugar muito, né? Já passo para você, é um lugar muito que a gente tem que pensar enquanto sociedade civil, né? Porque qual é o lugar da sociedade civil nessa discussão, né? O que a gente pode e o que a gente pode desempenhar e como a gente pode desempenhar.
porque é claro que a gente pode incorrer ali numa romantização de algo que não é nada romântico, né? Pessoas que são cerceadas de seus direitos e que não conseguem ter acesso porque o Estado permite, mais uma vez, que seja criminalizado esse território pela presença, vamos lá, do tráfico, e acaba deixando de mão esse lugar, e, enfim, a gente acaba, né, eu sempre acabo falando, Roberto, todos os colegas que me escutam, violência de bala, a gente consegue quantificar, nomear, você sente, mas não ter acesso ao direito básico, constitucional, é uma violência gigantesca, com impacto para uma vida inteira, gerações. E pensando aqui, você fala da questão do tráfico, né? Você tem aí 150 mil habitantes, é a segunda economia do Rio de Janeiro, é bom a gente dizer isso, não é? E no tráfico ali estão o quê? 1.000 pessoas? São os contrastes, né? São quase 150 mil habitantes, como você bem ressaltou, é o segundo maior PIB do Rio de Janeiro, polo de concentração de produção de economia, que sustenta toda, não só a capital, mas o Estado, assim dizendo. E veja só, de 150 mil habitantes, eu posso ali quantificar 1.000, nem 1.000 às vezes, eu acho que menor do que esse é o número de pessoas que fazem parte do tráfico. E também também levar em consideração por que essas pessoas acabaram optando pelo tráfico, onde o Estado tem um certo tipo de parcela na indução dessa escolha de vida, né? Que são pessoas que estão em situação de tráfico. Elas não vão permanecer, elas podem não permanecer nessa situação para toda uma vida, assim como a gente fala, né? Pessoas que estão em situação de rua, elas estão momentaneamente ali. As coisas podem mudar quando o Estado se faz presente através de política pública, através de incentivo, as coisas acabam mudando e os cenários acabam ficando muito favoráveis. Então, pensar que num eixo muito ínfimo, assim dizendo, eu peço perdão e licença para utilizar esse adjetivo, o todo acaba sendo penalizado. É o que eu dizia anteriormente, é a criminalização do território da favela e a atribuição de que esse lugar não deve ter acesso a nenhum tipo de direito, não deve nem mesmo ser feliz, que acho que é a grande tônica do nosso encontro hoje, né? Como é que você consegue, né, entender-se, ter autoestima para entender-se passível de transformação, ser feliz, quando você não tem acesso ao direito mínimo? É verdade. São coisas esse o seu trabalho, depois você vai contar um pouquinho do seu trabalho. Eu queria entrar aqui com a participação do Davi Aquino, que ele fala assim, olha, meu projeto Dinheiro e Longevidade dialoga bem com o tema, estudando novas economias, novos cuidados e novas longevidades. E aí, depois a gente vai falar, Eduardo, sobre essa questão da economia criativa. Eu acho interessantíssimo, né? Como é que a comunidade se mexe para sobreviver, para dar conta, né? Pelo menos o mínimo, né? Mas vamos passar para o Edu. Edu, você como educadora, e eu estava lendo sobre você e tudo, quer dizer, sobre todos aqui, né, gente? E você fala que você está há 15 anos numa jornada de propósito, né? E de descobertas, traçando novos caminhos, né? E para isso você tinha uma vida, trabalhou em multinacionais, executivo, e de repente eu queria saber o que aconteceu que você descobriu o Ubuntu, que eu achei genial, confesso que eu não conhecia, e achei muito, muito, muito bacana. Já comecei a ler mais, a estudar, estou assim muito encantada. E depois com o empreendedorismo, né? Conta para gente essa sua virada, assim. Eu construí minha carreira dentro do mundo executivo, dentro de empresas, fui crescendo. E aí, num determinado ponto, eu começo a olhar para tudo aquilo e falar, muito legal, mas não é bem isso que eu vim fazer nessa vida, né? E aí a pergunta era, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Para que eu estou aqui? E essa é uma pergunta existencial que tenho certeza que atravessa muitas pessoas aqui que estão juntos com a gente, né? E em diferentes momentos da vida. Deveria atravessar todos, né? Acho sim, que esse é isso. Eu usaria dizer que atravessa, tá? É que aí pode ser que você não queira muito tentar responder, né? E aí toca a vida, mas
Toca a Mas vida. acho que dá uma perguntada. E eu fui tentar responder e venho nesse trabalho, e aí acabei transformando minha vida em direção à educação. Então, eu brinco que eu não podia ser outra coisa senão um educador, porque está no meu nome, educador, então está aí. E eu venho trabalhando com esse tema, e nessa jornada eu descobri a palavra, e aí, Roberta, eu também falava exatamente do mesmo jeito que você falou, então tá tudo bem, tá? A pronúncia africana é Ubuntu. E eu conheci essa palavra num filme, durante vários processos de autoconhecimento que eu fui fazendo, e eu me encantei, foi um chamado, né? Ubuntu significa eu sou porque você é. É a capacidade da gente se tornar pessoa a partir da relação. Então, nós somos seres relacionais. E foi um chamado, né? E eu tenho direcionado minha vida em direção a essas duas palavras que você citou, né? Ubuntu, essa consciência de interdependência que eu estou aprendendo, acho que todos nós estamos aprendendo. E estamos nessa jornada. A pandemia nos mostrou isso muito, né? muito. E aí é o outro termo que eu venho desenvolvendo e venho trabalhando, é o eu, empreendedorismo, o eu representando a consciência, o propósito, e empreendedorismo na experiência, na relação, né? E é muito interessante que o tema de hoje é sobre padrão de vida, né? É um dos temas aí. E aí eu costumo dizer, né, que acho que a primeira pergunta, na verdade, é o sentido da vida, né? É o propósito, né? E o padrão de vida, na verdade, passa a ser uma consequência. Óbvio que eu estou dizendo isso de um lugar onde o mínimo precisa estar colocado. Então, aqui fazendo voz ao Edu, que né, uma vez que você tem o mínimo, aí sim, né, propósito, o que eu estou fazendo aqui, e o padrão de vida é uma consequência dessa história toda, né, e não é um fim em si. E é impressionante o quanto a gente está montado numa sociedade onde o Wagner lindamente brincou lá com a história do, né, o padrão de vida, né, essa brincadeira, que é qual é efetivamente o propósito, qual é o sentido, e aí isso é uma consequência, e não essa busca louca por ganho material, por conquista, etc., que de alguma maneira promove a escassez, porque quanto mais eu tenho, né, e mais eu vou ter e vou acumular, no final das contas, e me protejo de você, e eu me afasto de você, né, e aí começa todo esse processo de separação. Então, aqui, de novo, não estou defendendo o fato de que a gente não pode... Eu sou muito adepto não só à abundância, mas à suficiência. Acho que é uma melhor palavra do que abundância. Mas, assim, eu consigo as minhas coisas, né? Consigo conquistar minhas coisas e também consigo contribuir com a vida dos outros, com a comunidade, com a sociedade. Então, um pouco nesse sentido. Então, tenho direcionado minha vida nisso e é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, você falou essa coisa do mínimo, né? É porque o Eduardo, ele fala justamente isso, né, Eduardo? Com barriga vazia, a gente não consegue nem sonhar, né? Não consegue não só sonhar, mas não Nada. consegue nem dormir. As pessoas vão se, de certa forma, alimentando ou tentando tapar os vazios de lacunas que são muito cruciais à existência humana. Estou pegando aqui em cima do que o meu xará disse, Edu, ao encastelamento, porque é justamente isso. Eu acho que quem vive em favela, quem vive em periferia, comunidade, aglomerado, como o IBGE tipifica, tem muito mais um sentimento, uma relação muito mais direta com a palavra abundância porque está sendo compartilhado e que quando um bem ele é possibilitado a todos, porque é sobre a égide da comunhão, de fato, e é muito bonito isso, porque primeiro tem um fator muito do orgânico, as melhorias, como dizia anteriormente, individuais serão para o coletivo, e o segundo porque
só vai ser bom se bom para todos. Tem o que o Edu dizia é muito interessante, que eu brincava numa conversa aqui, o bastidor, a gente tem algumas conversas anterior à noite de hoje, e eu brincava ontem com a Roberta nesse sentido. É muito mais fácil com que eu, nesse momento, tendo acesso, reconhecendo o meu privilégio enquanto ser humano, ainda que morador de favela, cerceado de diversos direitos, como, enfim, recebimento, fornecimento de água, operadora de TV, de telefonia, de internet, até mesmo de, enfim, serviços de carro, por exemplo, correio, por exemplo, que é uma coisa que acontece, os correios, por exemplo, não sobem na maior favela do país. Então, esse lugar teve que se autogerir na construção de uma cooperativa que vai ao correio, pega todas as cartas e faz um trabalho meio que de gestão e distribuição das encomendas, enfim, no território. Mas o que eu dizia é que é muito mais fácil eu hoje, tendo acesso e conseguindo minimamente mudar a minha realidade individual, é muito mais fácil que o meu vizinho aqui do beco ou da porta de casa que esteja passando aqui na escada, ele me ajude em alguma situação, ele comungue comigo de algum episódio, seja de, enfim, ajuda muito urgente, ou mesmo de partilha dessa abundância, do que alguém que esteja encastelado dentro de um prédio ou de um condomínio fechado, com segurança, catraca e tudo isso, todo esse aparato que a gente acabou acreditando, ficando condicionado a achar que é o melhor para a gente, né? Talvez quem está me assistindo agora, nesse momento, residente ou não de BH, possa nem mesmo conhecer o vizinho, justamente por conta disso, né? Porque nesses lugares a troca ela não é predisposta. Ali está muito bem definido, assim, a sua porta é essa, a minha é essa, a gente talvez se cruze no elevador ou outro e a gente nem vai saber qual é a sua dor, o que eu preciso fazer para mudar a sua vida, o que a gente pode, as coisas que a gente partilha enquanto projeto de país e de mudança que começa, seja na rua, no bairro, na cidade, no estado, até chegar mesmo no país. Está muito mais fácil eu ter isso aqui, dentro de um ambiente como esse, que, enfim, apesar de ser gigantesco, quando eu falo que há 150 mil pessoas morando e compartilhando esse mesmo ambiente, é também um ambiente, é um universo muito particular, né? Muito restrito a essas pessoas. Todo mundo acaba se conhecendo, acaba se entendendo, tem uma troca muito, muito bonita, orgânica e que, enfim, tem impacto gigantesco. Mas olha só, Eduardo, a Cláudia Mara de Dato, ela falou assim, eu acredito que neste universo da dualidade, o sofrimento é também uma poderosa ferramenta de lapidação em busca da nossa essência e de uma vida plena, que é o direito de todos. Você concorda com ela? Concordo. Acaba que a gente parte de algum lugar para buscar. A gente começa a resignificar, né? Eu acredito muito nesse verbo, o resignificar. É comum em algumas conversas eu usar até a terminação reparação de danos, mas eu também fico muito triste ao ter que usar reparação de danos, porque, veja, nós precisamos atingir o grau de sofrimento compartilhado com a grande massa para que a gente consiga partir de algum lugar, né? Sair do lugar da letargia, do condicionamento, até mesmo de uma omissão, do não é... Não dá para mudar, não dá para fazer, está tudo bem aqui, ou eu não me importo, não é comigo. A gente precisa atingir, né? A desumanidade ela precisa chegar num grau tão absurdo, de absoluto, para que eu me sinta, para que eu meio que me seja beliscado, a cadeira me belisca, eu falo, opa, peraí, o que eu posso fazer agora, me unindo a... E aí, quando eu falo, né, esse beliscão que a cadeira dá, e que te faz ficar em alerta, porque é justamente isso, é uma atividade diária, minuto a minuto. Quando você fica nessa situação, é buscar, não assim,
inicialmente o macro, né? Porque a gente vai querer mudar o mundo, né? Vai querer subir lá no topo do Cristo Redentor. Não, mas vamos começar aqui com quem está comigo, né? Do lado. Wagner quer falar alguma coisa. Vai lá, Wagner. Eu queria aproveitar essa sua fala, Edu, só para comentar assim, que a gente tem esse estudo da felicidade interna bruta desde o início dos anos 2000. Ela culminou agora com um projeto do Instituto, né, que eu coordeno, que foi fruto de várias pessoas e também da nossa experiência profissional de trabalhar numa empresa público-privada, né, uma empresa de economia mista, que a gente fez um projeto que é de levar uma governança, uma gestão eficiente de uma empresa que é pública, mas também tem que dar resultado privado, para governos, principalmente governos municipais, que a gente é muito municipalista e acredita que a mudança, né, de um país que a gente quer transformar começa pelo município, onde a gente se identifica mais, né? Então, nessa caminhada, né, nós chegamos agora, né, no projeto que chama Cidades Felizes, que é exatamente a aplicação da felicidade interna bruta como base de um programa de governo. E a essência dessa busca, né, o que é? Inicialmente, é ter um programa de governo de verdade, não é só para cumprir uma exigência de protocolar aquilo no TRE e depois eu dou as costas para quem me elegeu e vou fazer o que eu quiser e por aí vai. Mas essa proposta é de motivar as pessoas a participar, motivar a sociedade a participar daquilo que lhe pertence. E a certeza que nós temos é que o Brasil que nós queremos, o país que nós queremos, o estado, a cidade, a comunidade, a rua, o que seja, ela passa pela política, não tem como a gente mudar. Nós abandonamos a política. Então, é preciso, né, motivar as pessoas do bem, de verdade, com a intenção autêntica de trabalhar o bem comum, porque esse país tem riqueza demais. Esse país é maravilhoso, as pessoas são lindas, nós estamos talvez, no melhor país do mundo para viver. A gente que já, de vez em quando já viajou bastante aí, e olha, eu sou muito otimista como brasileiro, adoro trabalhar com a equipe, adoro trabalhar com as pessoas, o resultado é sensacional. Quando você traz as pessoas para esse jogo, o resultado é lindo, o resultado é... A minha cidade tem 100 mil pessoas. Nova Lima, que é do lado aqui de Belo Horizonte, a sua comunidade tem 150 mil. Então, assim, nós estamos falando de uma coisa que, quando a comunidade participa e tem voz, e a gente criou uma metodologia muito interessante, junto com a Fundação Dom Cabral, que chama Governança Social Integrada, que nesse estudo que eles fizeram, eles identificaram o seguinte: não há solução através de um setor apenas. Pode o governo tentar resolver o problema, ele sozinho não vai resolver. Pode as empresas tentar resolver sozinho, também não vai resolver, e a própria sociedade sozinha não vai. Precisa sentar na mesa, com todo mundo com o mesmo objetivo, com uma moderação e metodologia adequada, porque, olha, funciona e funciona bem demais. Mas o que a gente quer com esse projeto? Motivar as pessoas a entender que o público e o bem comum também lhes pertence, porque o que a gente vê é a terceirização dessa fala. O eles, governo, é sempre a terceira pessoa. A gente dificilmente vê alguém falando assim, nós, governo. Esse orelhão, que nem tem mais, né? O banco da praça, né? Ele é meu. O transporte público é meu. Eu preciso cuidar dele. Então, o que a gente vê é que muitas vezes o que acontece, esse distanciamento, ele está levando a cada vez mais distorção na distribuição da riqueza que nós já geramos. Então, essa abundância que nós procuramos, né, a simplicidade, a colaboração, ela é muito simples. E não é um dar muito, é muitos dar pouco. E que aí todo mundo pode. O que a gente está vendo aqui, nós estamos fazendo um projeto que chama Transforma Nova Lima. É um projeto justamente para conectar as pontas. Porque tem gente desesperada e com muito dinheiro. Se não tivesse feliz com muito dinheiro, não estava suicidando, não estava tomando remédio, não estava tendo problema. E, por outro lado, você tem um monte de gente que não tem dinheiro e pode fornecer um monte de coisa que o outro lado precisa. Na hora que conecta, tem uma solução legal aí para acontecer, entendeu? Uhum. Não, eu só quero adicionar muito rapidamente, Roberta, um comentário ao Wagner, que ninguém está fazendo, no caso, né, não é nada de, meu Deus, olha só, isso é inimaginável. Não, a ação que vocês estão fazendo na Nova Lima é imaginável, assim como todas as outras que o Edu toca ou qualquer outra que seja no Brasil. Porque a gente está fazendo coisas que, quando você fala de integração, eu recentemente, aqui no Rio de Janeiro,
eu faço também parte, sendo morador da Rocinha, eu faço parte de uma mobilização que acontece num outro conjunto de favelas aqui no Rio de Janeiro, o Conjunto de Favelas da Maré, que é um conjunto que abarca 16 favelas na zona norte do Rio, ou seja, é diferente aqui, eu estou na zona sul do Rio de Janeiro, cerceado também, tenho um clamor muito forte de conseguir mudanças, ainda que poucas, mas consigo, porque estou na zona sul do Rio de Janeiro, cerceado pelos bairros mais nobres, mas aí são os contrapontos, né? Vou lá e me desloco para Maré, um conjunto de 16 favelas, e recentemente, numa ação integrada entre a ONG, que eu faço parte, Redes da Maré, a Secretaria Municipal de Saúde e a Fiocruz, a gente conseguiu fazer uma vacinação em massa no território. Então, você vê, é a união do Estado, juntamente com sociedade civil e entidades, possibilitando melhorias e transformações que são possíveis. Não basta ver integração. E eu já passo para o Roberto e para o Edu também, mas eu quero dizer que, acho que vou aqui dizer por todos vocês, né, porque o Wagner dizia que ele é muito otimista pelo Brasil. Olha, eu acho que todos os 4 aqui, principais na telinha, todos os que nos escutam, todos nós somos otimistas pelo Brasil, apesar do Brasil, né? Você estava falando, Wagner, assim, das pessoas não terem consciência, aquele bem público não é meu. A gente precisa tomar posse disso, as pessoas precisam se conscientizar. Eu lembro uma vez, eu fui fazer uma reportagem no Palácio das Artes, isso antes da pandemia. Fui lá e tal, aí fui fazer uma entrevista lá. E aí tinha uma turma, um pessoal bem simples na porta, olhando e tal, aí eu adoro conversar, né? Fui lá, gente, e tal, eles assim, mas eu não tenho coragem de entrar aqui, não tem, a gente já passou aqui várias vezes, fica doido. Falei, não, vocês vão entrar agora e comigo, e vão entrar, isso aqui é de vocês também, gente, isso aqui é público, sabe? Então as pessoas têm isso, elas não vão, tem no Conservatório de Música de Belo Horizonte, tem na hora do almoço, concertos grátis, as pessoas às vezes não têm coragem de entrar ali, porque é um prédio muito suntuoso, né? Mas, enfim... Essa cultura, ela foi criada ao longo do tempo. Eu sempre acho que é tudo ação e reação. A gente está colhendo o que a gente planta, não tem? Isso é certo em qualquer ciência, né? E essas pessoas, infelizmente, né, foi criado esse sentimento. Mas é muito simples de desfazer, né? É amor. Quando a gente faz qualquer coisa por amor, e eu vejo que o amor está entrando nas corporações, né? O Edu veio de multinacionais, eu vim de uma grande empresa também. A gente vê que as empresas, né, elas estão identificando que precisam mudar. Tem muita empresa hoje fazendo projetos maravilhosos com responsabilidade social, né? Estão fazendo uma motivação legal dos seus empregados, estão tendo uma outra pegada com relação à questão de apoio, de salários indiretos, de valorização de tempo, de lazer. Por quê? Né? A maior entidade de estudo da filosofia no mundo, talvez, é Harvard, né? E Harvard não está estudando filosofia porque, né, eles são socialmente... Né? Não, é porque eles são bancados por empresas que precisam dar mais resultado. Mas estudando felicidade, né? É bom que dê, não tem problema nenhum dar resultado, e é bom que dê. Mas o importante é o que eu faço com isso. Verdade. Eu não sou contra bilionário. É ótimo que tenha um bilionário, mas está fazendo o que com isso? Se for só para si, é pouco, é pequeno. Né? Esse pensamento pequeno é que a gente precisa de motivar, mas não, olha, não quero o seu bilhão. Eu quero talvez um pequenininho, porque o pequenininho de muitos, eu fico brincando, mas assim, faz muita diferença. A pessoa chegar com $1 bilhão para ajudar numa causa, e, por outro lado, chegar a 1 bilhão de pessoas, cada um com $1, são 2 movimentos completamente diferentes e estão chegando lá no ponto com a mesma coisa. Então esse olhar, né, para o outro, e o Ubuntu, né, que o Edu traz, é maravilhoso. A gente precisa nos conectar. A natureza é toda conectada. O mundo é todo conectado. Por que nós não estamos conectados nessa maravilha toda? Com certeza. Eu acho assim que nós aqui, o que a gente trabalha, a gente tem, né, está devolvendo um pouco do que a gente recebeu, né? Eu acho que isso é fundamental. O Edu fala isso. Edu, antes de você falar, a Josi Santos falou assim, Ubuntu,
Falei certo Ubuntu, agora? isso aí, Ubuntu, perfeito. oba! Aí ela, eu sou porque você é. Olha que coisa mais linda, né, gente? Ama a filosofia Ubuntu, que lindo Edu Saidental. Para todos vocês. Aí ela fala Ubuntu, interdependência e eu, a consciência, né? E o seu trabalho de educador é todo esse. Você tem um trabalho inclusive, de educação em comunidades, né? Uhum. Como é que na prática isso tudo acontece? Então, a gente tem Ubuntu, eu conheci há 15 anos atrás, e aí quando você começa a se aprofundar e tal, eu comecei a me conectar, né? Então, como a gente acabou de falar, a gente está interconectado. Então, eu acabei me conectando com uma ONG, por exemplo, de Portugal, chamado Instituto Padre Antônio Vieira, que tem um projeto lindíssimo chamado Academia de Líderes Ubuntu, que é um programa voltado para jovens em vulnerabilidade. Começou nas periferias de Lisboa e do Porto, lá em Portugal, e hoje em dia está se expandindo, e eu tenho a honra de poder liderar na América Latina a expansão desse programa. É 100% gratuito para jovens, inspirados na filosofia Ubuntu. Então, é basicamente mexer com essa consciência que a gente estava falando aqui, que tanto precisa, que é as pessoas aprenderem que o Ubuntu está baseado em 3 grandes pilares, né? Que é a ética do cuidado, a ter a consciência profunda de que você só existe como ser humano porque alguém cuidou de você. Se ninguém cuidar de você, você morre. Essa é a primeira coisa, né? Então, a ética do cuidado. A segunda é a construção de pontes, ao invés de muros. E Nelson Mandela, por exemplo, é uma grande inspiração, mas não só ele, Martin Luther King e tantos líderes, não só mundiais, mas locais, de comunidade. Tenho certeza absoluta que nas diferentes comunidades, tanto em Nova Lima, quanto na Rocinha, quanto aqui em São Paulo, a gente tem líderes fazendo coisas incríveis que nos inspiram e que estão construindo pontos, estão construindo diálogo, estão construindo colaboração e tal. E a terceira, que é a liderança servidora, a consciência de que você lidera para servir o bem comum, que é um pouco o que a gente estava conversando também. Então, é um programa muito concreto, uma metodologia que existe há 10 anos, já impactou mais de 15 mil pessoas, está presente em mais de 20 países, e eu tenho a missão, nesses próximos anos, de estar em todos os países da América Latina, em todos os lugares, para ajudar a gente a espalhar essa inspiração que é o Ubuntu, né? O Ubuntu é o lugar do encontro, né? A gente está num lugar a gente está num mundo de polarização, a gente está vivendo um país, por exemplo, o Brasil, de polaridades absurdas, né? E a gente está em vésperas de eleições ainda, que, honestamente, a tendência é só piorar. Aonde é que a gente dialoga? Aonde é que a gente se encontra, né? E aí, na minha visão, por exemplo, o Ubuntu é esse lugar onde a gente pode dialogar, a gente pode conversar. Eu sou diferente e também igual. E onde é que a gente é igual? Porque nós somos humanos. Vamos partir daí, né? Eu sou um ser humano, você também é um ser humano. Então, pronto. Achamos um lugar para a gente conversar, né? E é através da educação, né? Como diria Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que a gente tem para transformar. Agora, como é que você está vendo, né, essas sementes, né, o que você está plantando, né? O Wagner falou assim, a gente colhe mais, colhe o que a gente planta, com certeza, mas eu não sei se eu estou correta em fazer essa ligação. Se estiver errado, você me corrige, porque eu estou aqui para aprender também. Mas você tem uma fala, um vídeo que eu adorei, você falando assim, as pessoas perdem tempo, às vezes, plantando e ficam pouco tempo no manejo. É isso aí. Então, o que eu estou vendo o número 1, a gente está aprendendo, né? Então, para mim, tudo isso que a gente está vivendo agora é um processo evolutivo, é um processo de aprendizagem. Eu acredito muito que a gente está evoluindo, né? Às vezes, numa velocidade que eu gostaria que fosse um pouco mais rápido e mais profunda, mas nós estamos evoluindo. Agora, a natureza nos ensina muito, né? E o quanto também a gente se desconectou muitas vezes da natureza, né? E eu estou num movimento, por exemplo, pessoalmente, agora de me conectar cada vez mais com a natureza. E
E eu vejo com muito otimismo também, assumindo aí as palavras tanto do Edu quanto do Wagner, porque tem movimentos lindos acontecendo no nosso país e no planeta também. Sim. E, por exemplo, a agrofloresta, né? Olha que maravilha, né? Olha que, sabe? Então tem iniciativas incríveis acontecendo. A única coisa só que eu acho que a minha sensação é que a gente está meio desarticulado ainda. A gente precisa articular melhor, sabe? Como diriam, uma frase que eu escutei, não sei, não consigo dar o nome, mas o crime é organizado. Então nós precisamos organizar isso aqui, tá, entendeu? Nós precisamos juntar forças, conectar os pontos e a gente se organizar para a gente fazer um movimento. E eu muito feliz de participar de um evento chamado Instituto Movimento da Felicidade. Estamos nos organizando, né? E eu acredito muito nisso. Então, eu vejo com muito otimismo, vejo eventos acontecendo. Agora, a gente ainda tem uma cultura de, por exemplo, eu planto e quero colher já. Eu planto e quero colher. Não. Né? Como diria a galera da agrofloresta, plantar é uma parte, colher uma parte, mas até o grosso é o manejo, é o cuidado, é ilhar todo dia, faz uma podazinha, joga na terra. Aqui estou pegando até frases aqui que eu estou aprendendo com a minha noiva, futura esposa aqui, que está estudando o assunto. Então, tem uma história de cuidado, né? De todo dia ir lá cuidar e tal, e é isso que a gente precisa focar, e não só no plantio, e não só na colheita. Você está falando aí, eu estou lembrando aqui, pensando nisso, né? Você está falando da minha noiva, então você conheceu sua noiva, se apaixonou por ela, pode ter sido uma coisa de descuido, mas para esse sentimento, né, continuar, precisa do manejo, que eu colocaria atenção. Seria atenção, né? Agora, você está falando dessa coisa, precisa de todo mundo, o crime organizado, a gente tem que organizar o bem também, né? Mas aí o Wagner estava dizendo isso das cidades felizes, né, Wagner? Porque eu já trabalhei muito tempo no setor público, o que eu via que era tudo desconectado. Eu não sei hoje, gente, porque já tem um tempo que eu saí. Então, por exemplo, a educação tem que falar com a saúde, tem que falar com o turismo, quer dizer, é todo mundo ali, são todos os setores, inclusive da sociedade civil, né? Essa tem uma pegada legal na Felicidade Interna Bruta como estrutura, né, de programa de governo, porque a gente montou um programa de governo para um candidato a prefeito aqui em Nova Lima, né, nessa última eleição. Infelizmente, ele não ganhou, mas ele foi todo estruturado com a ciência da felicidade e todo estruturado em ações baseado em cada das dimensões da felicidade interna bruta, das 9 dimensões, e também anexado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, para 2030, tudo com indicador, como se fosse um plano de trabalho para, no primeiro dia útil, já sentar e começar a trabalhar dando, né, a transparência e dando governança e relatórios, etc. Então, quando você fala nas 9 dimensões da felicidade interna, o que acontece? Ela é uma matriz de multirrelacionamento. Então, quando você monta a estrutura de um governo baseado nessa matriz, o que acontece com os indicadores? Eles são corresponsáveis. Então, a saúde não é da Secretaria de Saúde. A saúde ela é impactada pelo turismo, pela educação, pelo meio ambiente, por aí vai. Então, todas elas se interrelacionam. Obviamente, né, tem algumas coisas que cada um tem que fazer, mas na hora que você soma, ele multiplica. Então, a felicidade interna bruta como modelo de gestão, ela já traz um ganho imediato para uma prefeitura, que é a sinergia, que a gente hoje não vê acontecer. Olha, a gente já visitou muita prefeitura, muito governo, e eu te confesso que ainda não achei um que tenha sinergia entre as suas secretarias. Normalmente, é muito difícil, mesmo no mundo privado. Está aí o Edu que pode dar um testemunho disso. As grandes empresas, né, a grande dificuldade que tem é justamente o relacionamento entre os seus departamentos, a todo mundo remar para o mesmo lado. Imagina um poder público que tem vários interesses cruzados ali, não só de quem está dentro, mas muitas vezes de quem está fora,
né, que justamente leva para o caminho que nós não queremos. Então, esse modelo, ele disciplina essa caminhada, sabe? Uhum. Agora, gente, eu pedi licença para vocês, porque o Eduardo Carvalho, ele tem uma filha sobrinha, né? Sobrinha, filha, não sei como é que se Sobrinha, fala. filha, sobrinha, é uma E confusão, mas ele, sou responsável por um ser de 10 anos que precisa, nesse momento, ser buscado. Nesse momento, por que eu tô, infelizmente, eu tenho que deixá-los? Em outra hipótese, eu não faria isso, mas, sobretudo agora e hoje, tá uma chuva, eu preciso buscá-la em outro bairro, e aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, cai uma chuva torrencial, então tem muito trânsito. Apesar de ser perto, eu demoraria cerca de quase 1 hora aí para chegar nesse bairro, que é próximo aqui, ele está na mesma região, mas, enfim, com a chuva e o trânsito, infelizmente, eu tenho que sair nesse mas momento para que eu consiga... filho, olha, filho, família, né? Tenho certeza que é das coisas primordiais do Ubuntu, né? Edu. Mas você quer deixar alguma, sei lá, um recado para as pessoas? Acredito, é uma coisa muito simples que cada vez mais tenho e venho reiterando para todas essas transformações que a gente vinha dizendo no bloco anterior, né, enquanto eu só escutava e aprendia com os meus colegas, tanto o Edu quanto o Wagner. Agir. O que é o agir? O agir é o agora. Não é projetar no amanhã as mudanças que a gente quer para o futuro. E esse futuro começa, de fato, agora, 8h43, 2, quase 5 da noite. Não projetar no amanhã as coisas que a gente pode fazer agora. E voltar a uma fala que eu fiz. Às vezes a gente, né, pensa assim, fica assim, se questionando o que dá para... por onde eu começo? O que dá para fazer? Quando dá para fazer? Mas se permita perguntar se você é privilegiado e tem alguém que trabalha na sua casa, pergunte a ela, o seu filho está tendo acesso totalmente à internet, ao material didático, ao porteiro, ao limpador da rua, as pessoas que estão muito próximas. Quando a gente começa a partir dessa catalogação, assim dizendo, identificação de pessoas que estão muito ali no nosso microcosmo, a gente vai perceber que as mudanças não precisam ser no macro, elas podem ser no micro. E aí eu retomo uma coisa que o Wagner dizia anteriormente, é a micropolítica que dá certo. É aquilo que começa na rua, que chega no bairro, que chega no município, que impacta o Estado e, por que não, um país. É isso. Estejamos atentos e perseverantes para construir as mudanças que a gente quer, não para o amanhã, para o agora. Para o agora, começar agora. Obrigada, a gente se vê em outra oportunidade. Então, gente, ele falou aí em pequenas atitudes, né? E que são fundamentais, né? Como é que vocês veem? Porque eu acho que eu estou aprendendo na vida, né? Para mim, eu tenho um mantra que envelhecer é aprender. Então, eu tô que aprendo, né? E eu estou aprendendo que é isso, que são as coisas que aparentemente são muito pequenas, né? Ele está falando lá do porteiro, eu, como trabalho muito nesse universo da velhice, em Minas Gerais, 30% dos velhos são analfabetos. Isso não quer dizer que eles não criam cultura, criam sim, mas às vezes querem ler a Bíblia, não conseguem, não sabe ler uma coisa lá do ônibus, essa coisa toda. E aonde que estão essas pessoas? Invisíveis, né? O pessoal não olha. Então, eu vi falando isso, falo, gente, olha, é lá a moça que está limpando. Oferece, a gente tem que, né, buscar e tudo. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, gente. Ações, atitudes que as pessoas podem tomar, que está assim, sabe? Que é possível, né? Fala aí. Tem essa pegada, Roberta, é isso aí, né? A gente não precisa pensar que para fazer alguma coisa tem que salvar o mundo, né? Se a gente se salvar, já está bom demais, mas se eu puder levar mais um junto, né? Melhor ainda, né? Mas o que eu brinco, assim, é simples. A questão da chamada, né, do nosso diálogo hoje aqui, da simplicidade, ela diz tudo, né? Eu acho que quando a gente começa a viver uma coisa que é muito complexa, a gente está indo contra o fluxo da natureza. A natureza não tem impedância. A água, é só a gente ver o rio, né? É maravilhoso ver um rio. Eu adoro rio e mar.
Então, assim, precisa ter fluidez. Quando a gente está com dificuldade de fazer, é porque tem alguma coisa, está na hora de parar, de rezar, de meditar, fazer alguma coisa, porque eu estou indo contra o fluxo. Então, tem muita coisa, e a gente vê nesse trabalho, né, quando a gente fez o programa de governo, por exemplo, né, eu sempre fiquei brincando com o candidato lá, falei assim, olha, doutor Juarez, o que a gente precisa é fazer uma espinha dorsal, porque a gente precisa trazer as pessoas para participar. Não é a gente chegar lá sabendo o que vai fazer. Vamos chamar todo mundo. Né? Vamos chamar o pessoal das comunidades, das periferias, da sociedade, e mostrar e partilhar tudo isso daí. Então, tem um negócio muito legal dentro desse projeto, que são pequenos comitês regionais, baseados nessa mesma metodologia, que são as conversas. A gente fica brincando aqui, minha conversa ao pé do ouvido, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo. Então, é ali, na região, no bairro, na rua, né, o que quer que seja, conversando a respeito das questões que impactam ali. Mas não é dizer assim, a prefeitura tem que vir aqui arrumar, né, a empresa fulano de tal que opera aqui no bairro. Não, todo mundo junto ali, cada um às vezes fazendo um pouquinho. É igual o Edu falou ali, às vezes uma pessoa que está ali do meu lado, que eu não sei nem que ela está com dificuldade, às vezes, de um alimento, e se eu levar para ela um prato ali de comida, já vai ajudar. E a questão de não ser visto é o pior de tudo. Né? O ser humano ele precisa ser visto. Né? Essa visão urbana que nós já acostumamos com ela não pode ser natural. A gente não pode olhar isso com naturalidade, porque ali tem um irmão, tem um irmão, mesmo que a gente não se sinta conectado, mas esse é o que a gente tem que buscar, porque não é que, ali tem uma coisa para eu fazer, pode ser o mais simples possível. Certeza. O movimento não precisa, e esse movimento não é necessariamente um movimento que tem dinheiro. É lógico, a pessoa que quiser doar um dinheiro para uma causa é muito válido, o dinheiro é importante, mas às vezes não é dinheiro. Eu fico brincando muito na CEMIG, no nosso programa de felicidade interna e bem-estar, que um abraço salva uma vida. Um abraço, às vezes o colega do seu lado está precisando de uma fala, de uma escuta, e às vezes é chegar de manhã cedo e dar um abraço de verdade, né? Abraço com o coração, né? Salva. Então a pessoa se sente acolhida, né? E aí isso pode mudar o mundo a partir de um movimento micro mesmo, mínimo, até com a gente mesmo, né? A gente tem que aprender a se abraçar e abraçar o outro também, que seja um olhar, que seja um abraço, seja alguma coisa, mas com amor vai mudar. O Edu, você acha que depois dessa pandemia, né, você fala até em um jeito novo, né, de viver, né? Seremos mais Ubuntu depois dessa pandemia? Assim, como eu citei, Marta, eu acredito muito que a gente está evoluindo. A pandemia foi mais uma experiência, e aí foi uma experiência bem intensa, de aprendizado. Significa que nós vamos virar Ubuntu agora, depois da pandemia? Não acredito nisso, de verdade. Acho que a gente está num processo evolutivo, mas demos passos, e eu acredito nisso. Tá? Então, a gente caminhou. Agora, assim como teve outros passos que a gente deu lá para trás também. Né? Então, e a gente vai seguir dando passo. Né? A questão é que o mundo está cada vez mais complexo, numa velocidade de transformação tão grande que os nossos passos estão aumentando de velocidade e de intensidade. Né? Então, ou a gente aprende, porque a gente está sendo muito convidado a olhar para isso. Né? E aí, somando a isso, né? Assim, o que eu posso fazer hoje? Tem infinitas possibilidades. Por exemplo? Acho que a primeira pergunta é o que faz sentido para você nesse momento. Então, por exemplo, uma palavra que o Wagner acabou de usar, de escuta, é se escutar. Acho que a primeira é escutar você e escutar o ambiente onde você está inserido. Né? Escutar as pessoas. Agora, escutar internamente, o que faz sentido para mim, né? O que me importa, né? O Edu Carvalho acabou de nos deixar, por exemplo, mais cedo. Por quê? Porque ele foi cuidar de alguma coisa que importa. É importante. Né? E é um pouco isso, assim, acho que a pandemia veio fazer acorda-me. O que é importante na tua vida? Né? Quais são as coisas essenciais? E então, a gente tem essas possibilidades. Por exemplo, aí dando exemplos concretos, no teu trabalho, o que é que você pode fazer no teu trabalho?
quantidade de horas que a gente investe trabalhando é gigantesca. O que eu posso fazer no meu trabalho para transformar? E aqui, às vezes, porque eu não tenho trabalho. É isso, o colega do lado, de repente, eu estou trabalhando, ou mesmo o meu serviço, né? A minha oferta. Agora, na tua comunidade, no teu condomínio, na tua casa, né? Então, tem muitas possibilidades. Né? Um trabalho voluntário, uma ONG, por exemplo, fazer um trabalho voluntário, participação de governo, né? Então, a gente participar desse bem comum, desse público, nós não sabemos fazer. Eu não tenho essa cultura, então eu tenho que aprender. Então, conhecer vocês aqui, conhecer, por exemplo, essa informação de que tem um plano de governo baseado na felicidade de Pernambuco, porra, tenho que conhecer esse negócio aí, pô, né? E a gente se articular e colaborando uns com os outros, acho que a gente vai caminhar. Sair da zona de conforto, né? Total. É fundamental. Né? Gente, mensagem final, porque já estamos terminando. Vou deixar aqui só a gratidão, né, de participar e estar aprendendo junto com vocês todos, né, e as perguntas, né, o chat, muito legal essa turma toda participando aí. O Roberto, o Edu, né, o Edu que também já saiu, o que a gente busca, né, não é uma filosofia barata, né, é uma filosofia com profundidade, no sentido de mostrar que uma cidade feliz significa pessoas felizes, né, mas não que não vai ter problema, né. Hoje no país, o Edu falou de que não tem saneamento básico, né, Nova Lima não tem saneamento básico, né, mais da metade da população não tem. Né, o país inteiro, né, sofre dessa mazela de saneamento básico, entre outras coisas, né? Então, assim, a minha mensagem, né, de final, sabe, para levar as pessoas, eu fico brincando que eu sou um semeador, né? Onde me chama, eu vou falar sobre isso, porque é uma obrigação que eu tenho, né, pelo que eu aprendi na vida, de compartilhar uma ideia. E eu sempre saio melhor, porque eu sempre aprendo alguma coisa. Então ao final dessas lives, a gente está sempre aprendendo muito. E eu acho que a gente tem que despertar mesmo, sabe? Sair da zona de conforto. Na zona de conforto, nós não vamos transformar o que a gente precisa. Começa por nós mesmos, é simples. Não precisa ir, eu quero... Não, olha, é igual o Edu falou, vamos nos olhar, porque as pessoas hoje, né, e a gente tem informação de algumas pesquisas, né? As pessoas hoje com padrão de vida, financeiramente falando, elevado, estão passando por momentos difíceis exatamente por falta de sentido na vida, por falta de propósito, né? Está descarregando tudo que tem, comprando. Não tem problema nenhum comprar, é muito legal, porque movimenta a economia, mas é preciso além, né, dessa questão, porque as pessoas não estão sendo felizes assim. E, por outro lado, né, pessoas às vezes, que não têm nada economicamente falando, são extremamente felizes, moram em comunidades que se reúnem, falam, festejam. E por quê? Né? Qual que é essa dificuldade da gente conversar com o outro igual, né? Porque tem ou não tem dinheiro, é preto ou é branco? Não interessa essa coisa toda. Então, a minha mensagem é assim, vamos nos movimentar, né? O Instituto Movimento pela Felicidade, eu estou sempre à disposição, quem quiser conversar sobre isso, pode me chamar, que eu vou em qualquer lugar, né? Vamos movimentar, vamos sair dessa caixa, vamos sair desse padrão de vida que nos imputaram, né? E vamos inventar um padrão de vida nosso, para ter uma vida com padrão, uma vida que vai significar, vai deixar um legado qualquer que seja, né? A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem rua, a gente tem condomínio, a gente tem qualquer coisa. Então, assim, as oportunidades são realmente infinitas, eu sempre me coloco à disposição de fazer o bem. É o meu legado, é o meu aprendizado, e eu acho que essa virada que vem por aí não é da tecnologia, não é de nada, é a virada da espiritualidade, que nós vamos cada vez mais descobrir, né, que nós, como seres espirituais, vamos avançar muito mais, né, do que a gente, às vezes, apegado demais a esse momento com nós que é passageiro. Então, vamos fazer agora, porque o futuro é maravilhoso. A gente se realiza no outro, né? E você está dizendo, dá para ser feliz, uma cidade feliz não é uma cidade perfeita. O próprio Butão, onde tudo começou, né, da FIB, é um país, eu não sei se é ministério, né, que trata da felicidade, mas lá existe corrupção também, né? E é uma cidade, né, feliz, né? E
Vamos lá, terminando. Edu, tem alguma coisa que você não falou e que você não quer deixar de falar para depois falar, poxa, eu queria falar aquilo e não Não, gratidão por estar aqui, gratidão por conhecer vocês, obrigado por quem nos escutou aqui. E acho que mensagem, reflexão final, que a gente está falando de FIB, acho que é trazer a reflexão para você, como é que você mede a tua vida? Quais são os indicadores que você usa para medir se você está indo bem ou mal? Essa é a provocação que eu faço. Porque quando a gente fala de FIB, ou a gente fala de... eu acho incrível esse conceito, só que é impressionante o quanto ainda eu escuto algumas pessoas me perguntando como é que você está indo? Você está indo bem ou mal? Perguntando se eu estou ganhando dinheiro ou não estou ganhando dinheiro. Já que é isso. Né? E aí, de novo, né? Quais são os indicadores que eu estou usando para ver? E a pandemia veio mostrar muitos indicadores que a gente está deixando para trás. Então, com certeza. É isso. E só mais uma coisinha rapidinho. Hoje a gente sabe, todo mundo fala assim, essa sociedade muito individualista e tal, e vocês defendem, né, no Ubuntu, essa questão da individualidade surgindo na comunidade. Isso, Como é que é isso, assim? Uma coisa importante, que uma confusão muitas vezes que se faz com o Ubuntu é acreditar que o Ubuntu é coletivo. E o Ubuntu não é a coletividade. O Ubuntu é a construção da sua individualidade numa comunidade. Portanto, tem uma polaridade intrínseca em Ubuntu, que é eu e o outro. São os dois, porque Ubuntu é a união de duas palavras, ubu e tu, que é tornar-se pessoa através da relação. Então, eu me torno um ser humano a partir do momento que eu me relaciono com você. E portanto, pressupõe as duas coisas. A construção de eu como pessoa e também me relacionando com você, com a comunidade. É isso. Ok. Gente, eu estou triste de terminar, porque acho que tinha tanta coisa para a gente falar. Patrícia, cadê você? Aqui. Epa, entra aí. Então, gente, acho que isso é excepcional, acho que o chat lá reflete, não é, os sentimentos de todos nós e realmente esse gostinho de queremos mais. Não. E na verdade, só um aviso, não é, de que o Diálogos, ele abre esse mês, é um mês quebrado, a gente começa na metade do mês, mas ele abre esse mês inteiro dedicado a essa dimensão da felicidade interna bruta, que é o padrão de vida. Então, entre um Diálogos e outro, durante o mês, nós estamos fazendo um movimento, colocando a felicidade em movimento e envolvendo as pessoas em reflexões que motivem ações práticas. É um pouco aquilo, não é, que foi falado anteriormente, quer dizer, refletir no macro para agir no micro. E são várias reflexões, não é, que fazem com que as pessoas consigam tocar um pouco mais essa dimensão na vida delas, não é? Porque às vezes um padrão de vida não é alguma coisa que se reflete, que se pense, e muitas vezes a gente não sabe como é de fato que nós podemos contribuir, mas às vezes uma reflexão simples, por exemplo, será que eu tenho extra, não é? Será que não tem coisas lá no meu armário que eu já não uso há tanto tempo e que são extra, que eu realmente não preciso? E será que uma ação não seria, por exemplo, fazer uma doação, um movimento, não é? Ou uma outra ação, não é? Para quem de repente perdeu o trabalho, será que eu não tenho um talento, não é? E uma ação pode ser divulgar esse talento para a sua vizinhança, para a sua comunidade, mandar fazer um cartãozinho, abre uma página lá no Instagram, faz alguma coisa, não é? De alguma maneira, movimente a felicidade na sua vida através dessa dimensão. Então, é essa que é a proposta, não é, da nossa iniciativa, é colocar essa felicidade para movimentar na vida das pessoas, no micro de cada um, sem depender, como a gente falou, do dia aqui, do governo, das facilidades, do dinheiro, de outras pessoas, dependendo realmente, principalmente de você. Então, fiquem atentos e a gente já convida vocês para o próximo Diálogos, no mês de setembro, em que a gente vai estar trabalhando a saúde, essa dimensão. Então, fiquem atentos, fiquem em contato com a gente através do Instagram, através do e-mail, através do site,
não percam de vista toda essa movimentação que está acontecendo.